Bom, boa noite, pessoal. Fiquei incumbido de falar sobre as fraturas torco-lombares, principalmente a definição e as classificações que a gente usa. Depois, posteriormente, acho que o Francisco vai falar sobre o tratamento. Bom, em relação às fraturas torco-lombares, a gente sabe que 90% delas ocorrem na transição torco-lombar. É uma região que sofre maior impacto, né, do trauma. E as principais causas de fraturas nessas regiões são principalmente em jovens, o trauma de alta energia, e em idosos, a queda da própria altura, muito associado com osteoporose. 20 até 40% desses casos está associado a algum déficit neurológico, o que é relativamente um nível importante, né, uma porcentagem alta. E a dor crônica está muito associada nesses casos a um importante limitante de retorno ao trabalho. A gente sabe que esses pacientes, até fraturas que a gente não aborda cirurgicamente, eles sentem dor crônica. Isso é um importante limitante, principalmente pacientes jovens. O objetivo do tratamento aqui é a gente prevenir danos neurológicos secundários, né, como todo TRM, promover estabilidade quando for necessário e imobilização precoce e reabilitação. A instabilidade, Dennis, em 1983, foi o primeiro que trouxe esse assunto à tona, tentando definir instabilidade e definir conduta cirúrgica nesses casos. Ele traz essa definição aqui, de 83, que eu particularmente até não conhecia, de instabilidade de primeiro, segundo e terceiro grau. A primeiro grau seria uma instabilidade de padrão mecânico, a segundo grau seria uma instabilidade quando você tem algum déficit, um padrão neurológico, e a instabilidade de terceiro grau seria a instabilidade combinada, a mecânica, tanto a mecânica quanto a neurológica. E aqui na instabilidade mecânica, ele traz o conceito da instabilidade do complexo ligamentar posterior, que é muito importante, ligamento subespinhoso, interespinhoso, ligamento flavo, né, e da faceta articular, como definidor de estabilidade, e traz aqui os conceitos de raio-x e tomografia. Dennis não falava tanto sobre a ressonância, né, mas no raio-x a gente vê a instabilidade com a 50% da redução da altura da vértebra, aumento na distância interespinhosa ou um aumento da cifose, né, uma hipercifose acima de 30 a 35 graus. A tomografia, ela também traz esses conceitos, mas também a gente consegue fazer a avaliação facetária para ver a instabilidade mecânica. E a ressonância a gente consegue trazer a avaliação direta do complexo ligamentar posterior com hipersinal na sequência T2. Dennis foi esse rapaz aí, é um ortopedista de 83, e ele trouxe esse conceito aqui das 3 colunas de Dennis, a coluna anterior, a coluna média e a coluna posterior. E ele também trazia a definição de que instabilidade seria quando a gente tem, né, lesão em mais de 2 colunas. Então, anterior e média, ou média e posterior, né, na maioria dos casos. E ele trazia conceitos, né, definia as fraturas como fraturas maiores e fraturas menores. As fraturas menores é o que a gente tem, né, hoje como a classificação A0 da spine, que é transversa, fratura do processo espinhoso, da paz interarticulares, e as fraturas maiores seriam o que também a gente tem na classificação da spine, só que um pouquinho diferente, que são as fraturas em compressão, as fraturas em explosão, as do tipo de cinto de segurança e a fratura translação. Aqui eu trouxe a subclassificação que ele trouxe, né, nesse artigo de 83. As fraturas em compressão ele também subdiferenciava em fraturas de platô, mais ou menos como é feito atualmente na spine também, de ambos os platôs, apenas do platô superior, apenas do platô inferior. Fraturas em explosão ele também subdividia em 5 tipos, fraturas também só do platô superior, só do platô inferior, fraturas combinadas ou fratura aqui do tipo D e do tipo E, que além da fratura em explosão a gente tem o deslocamento lateral da coluna. As fraturas aqui são as que são hoje classificadas em fraturas do tipo B, que são as fratura de Schenz, que ele classificava aqui seat belt type, que é a fratura do cinto de segurança, que a gente tem lesão do complexo ligamentar posterior, seja só do ligamento ou da parte óssea aqui, né? E as fraturas também que a gente tem, as fraturas de translação, rotação, distração, são as hoje classificadas do tipo C da O-Spine. Logo, em 2005, Vaccaro também, que é ortopedista, trouxe essa classificação aqui da TELIX, que foi um marco também, né? O Dennis, em 83, quase 15, 20 anos depois, o Vaccaro trouxe isso para a gente poder tentar definir conduta conservadora e cirúrgica nas fraturas torco-lombares. Ele trazia esses conceitos também de morfologia, para a gente poder tentar definir
Pontuações aqui que a gente classificaria essa lesão em mais instável, mais estável, também trazendo aqui fraturas em compressão, a fratura em explosão ganhando um ponto extra aqui, translação, rotação 3 pontos, distração 4 pontos. Trazia também conceito de envolvimento neurológico para a gente poder definir estabilidade da fratura. E aqui lembrando que a fratura completa ela pontua menos que a fratura incompleta. E aqui a estabilidade, né, e evidência de lesão do complexo ligamentar posterior. Quando a gente tem evidência, né, ou se a gente tem a suspeita de lesão, até no raio-x, por exemplo, o distanciamento do processo interespinhoso, se a gente tem a suspeita, mesmo que a gente não tenha ressonância e pronto atendimento, se a gente tiver suspeita, a gente pontua aqui para poder definir estabilidade. E aqui o Vaccaro, ele definia que o TLIX até, né, menor ou igual a 3 ou menor do que 4, seriam candidatos a tratamento não cirúrgico, tratamento conservador, e acima, né, ou igual que 5, seriam pacientes com conduta cirúrgica. E aí trazia essa pontuação de 4 aqui, que ele classificava em zona neutra, gray zone, que poderia ir para um lado ou para o outro, tanto conservador quanto cirúrgico. Essa classificação foi por muito tempo usada e acredito que até hoje um pouco a gente usa para poder definir o tratamento conservador cirúrgico, ela pode ajudar a gente nesse sentido. Trouxe aqui alguns exemplos que até o artigo do Vaccaro traz, dando alguns exemplos, né, aqui de fratura. Um paciente, aqui ele traz, né, um paciente neurointacto com 0 pontos, com fratura em compressão aqui, pontuando 1 ponto, sem sinais de instabilidade do ligamento posterior, total de 1 ponto, uma fratura estável, a princípio tratamento conservador. Aqui é uma fratura em explosão, aqui, com lesão do ligamento, lesão do platô superior, com evidência de lesão do ligamento, do complexo ligamentar posterior, e aqui ele diz que é um paciente com lesão neurológica completa. Então, 2, com 3, 7 pontos, é um paciente que tende a tratamento cirúrgico dessa lesão, dessa fratura. Aqui um outro exemplo, um paciente aqui, ele, né, traz um exemplo de uma fratura em explosão de L1, então aqui ele pontua 1 ponto na fratura de explosão e 1 ponto uma fratura aqui do tipo compressão. Um paciente neurointacto, ele traz esse dado para a gente. Se o paciente, aqui pontuação de 2 pontos, né? Se o paciente tivesse uma lesão incompleta, por exemplo, seriam 5 pontos. Então, a função neurológica é muito importante para a gente definir a estabilidade ou instabilidade dessas lesões. Isso aqui são todas imagens dos artigos originais do Vaccaro. Aqui uma outro exemplo, uma fratura em compressão, até com a retropulsão do muro posterior aqui, um paciente com lesão incompleta, 3 pontos, com aparente lesão do complexo ligamentar posterior, também mais 3 pontos, totalizando 8 pontos, aqui tratamento cirúrgico definido, né? Acho que essa aqui não tem nem dúvida, né? Compressão medular aqui importante. Compressão do saco dural, né, na verdade. Aqui também uma fratura também, acho que não tem nem dúvida, fratura em distração, 4 pontos aqui no paciente ASIA-A, 2 pontos aqui do déficit neurológico, com evidência do complexo ligamentar posterior. Acho que esse aqui também não tem nem muita dúvida. Pontuando 9 pontos, o tratamento cirúrgico definido. Tem alguns casos que a gente vê que não tem nem muita dúvida, né? Mas aquele caso que às vezes fica alguma dúvida, acho que o TLIX pode ajudar a gente. Em 2013, né, quase, acho que 8 anos depois do Vaccaro, a Spine tentou reformular e trazer classificações mais completas e que fossem mais definidoras. E aqui a gente tem essa classificação de 2003, que perdura até hoje, das mais utilizadas, que diferencia as fraturas em tipo A, B e C, trazendo modificadores e também trazendo status neurológico junto com a classificação. As fraturas tipo A seriam as fraturas em compressão, tipo B, distração, e as do tipo C em translação. Trouxe aqui, né, as imagens da própria cartilha da O-Spine. As fraturas do tipo A, então, tipo compressão, seriam subdivididas em 5 tipos. A A0 seriam fraturas menores, do processo transverso ou do processo espinhoso. As fraturas do tipo A1 seriam as fraturas que envolvem o platô, né, um platô apenas, o platô superior ou o platô inferior, sem acometimento do muro posterior. As fraturas do tipo A2 ou split sagital, elas acometeriam os 2 platôs, mas sem acometimento do muro posterior também. As fraturas do tipo A3 e A4, elas acometem o muro posterior, sendo que a A3 pega apenas um platô e a do tipo A4, a fratura de explosão, pega ambos os platôs, superior e inferior. As fraturas do tipo B, que seriam as fraturas em distração, a gente teria a B1 e a B2, né, sendo a fratura do tipo Chance aqui, que é a clássica fratura B1. Aqui a gente tem, né, diferenciando a B1 e a B2, o acometimento ligamentar, né,
A do tipo B1 é uma fratura, né, segmentar óssea pura, e a fratura tipo B2 é aquela ruptura ligamentar junto com a fratura óssea aqui. A gente tem vários subtipos. E a fratura B3 ela está mais uma fratura em hiperextensão, né, uma fratura anterior aqui, mais associada com distúrbios como espondilite anquilosante. É uma fratura menos comum aqui, a B1 e a B2 são mais comuns, mas também é uma fratura do tipo em hiperextensão, tipo de extração. E as fraturas do tipo C, que são diversas, são as fraturas em translação ou deslocamento aqui, né? Elas podem estar combinadas com as fraturas do tipo A e do tipo B, e isso pode estar na mesma classificação, uma fratura do tipo A3 associada com a fratura do tipo C, mas as fraturas do tipo C, elas envolvem todos esses subtipos aqui de fraturas em translação. E aqui a gente tem esse algoritmo muito interessante que a própria Spine traz, para a gente tentar classificar essas fraturas do tipo mais grave para o tipo mais leve, trazendo primeiro aqui, se tiver alguma evidência de translação, a gente classificar como tipo C, se não tiver, a gente tentar avaliar aqui se tiver lesão ligamentar, né, anterior ou posterior. Se for uma lesão ligamentar anterior, seria uma fratura do tipo B3, e a posterior, a gente teria que analisar se é uma fratura óssea ligamentar ou uma fratura monossegmentar óssea pura, né, se diferenciando aqui B1 da B2. Se não tiver lesão dos elementos posteriores, né, se for uma fratura simples do corpo vertebral, a gente avaliaria aqui o muro posterior. Se tiver lesão do muro posterior, se é A3 ou A4, e a gente vê o envolvimento dos platôs aqui. Se for ambos os platôs, é o tipo A4, se for apenas de um platô, do tipo A3. Se não tiver lesão do muro posterior aqui, vai ser A1 ou A2, e a gente vai diferenciar também com os platôs A1, envolvimento de apenas um platô, e a do tipo A2, a split, de ambos os platôs. E aqui, se a gente não tiver lesão do corpo vertebral, se for uma lesão só do processo vertebral, dos processos espinhosos, né, seria uma fratura do tipo A0, e aqui, se não tiver nenhuma lesão, né, não tem nenhuma fratura. Então, é um algoritmo interessante que a Spine traz, de classificar da mais grave para mais leve, né, vamos dizer assim. E aqui a gente tem os modificadores, né, os modificadores neurológicos e os modificadores de alguma comorbidade que está associada à fratura. Aqui nos modificadores neurológicos, né, vai de N0, N1, N2, N3, N4. N0 é o neuro intacto, o N1 é um déficit neurológico transitório, o N2 é algum sintoma radicular, alguma radiculopatia associada, o N3 é algum déficit incompleto ou síndrome da cauda equina, o N4 é um déficit completo, né, um déficit medular completo, e o NX, às vezes, é um paciente comatoso que você não consegue avaliar, NX. Se o paciente tiver alguma evidência de compressão progressiva, a gente adiciona esse modificador mais aqui, é um paciente que está piorando o déficit, né? E aqui os modificadores M1 e M2, o M2 é para classificar alguma comorbidade que pode estar associada, né, na indicação cirúrgica desse paciente. Aqui ele coloca um grande exemplo na M2, espondilite anquilosante, e a M1 é para você tentar diferenciar se você não tem a ressonância em mãos, para você poder, né, diferenciar a insuficiência ligamentar aqui para determinar a estabilização ou não dessa fratura. Se você não tiver ressonância aqui, você pode tentar avaliar com outros fatores a evidência de lesão do complexo ligamentar posterior. E aqui é um exemplo da nomenclatura. A gente tem aqui, né, o nível da fratura, qual o tipo da fratura e os modificadores neurológicos, o modificador M1 e M2 aqui. O M1 aqui, por exemplo, é um exemplo. Se você tem, né, o status do complexo ligamentar posterior que não é claro, que não é evidente, você tem um paciente neuro intacto com uma fratura e explosão de L1, você tem o L1A4, M0 e M1 aqui, um exemplo. Né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, diversos casos clínicos. Aqui, primeiro, alguns exemplos da própria cartilha da Spine, depois vou trazer alguns outros casos que eu trouxe aqui, até caso do Ipsen. Então, o paciente aqui do caso 1 tem uma fratura aqui, que envolve o muro posterior, né? Então ela é pelo menos A3 ou A4. Não tem aparente evidência de lesão dos complexos ligamentares posteriores e pega apenas o platô superior. Então é uma fratura do tipo L1A3 aqui. Vou trazer principalmente aqui, sem falar do N0 e do M, né, porque a própria cartilha da Spine fala disso. Aqui o caso de fratura em translação, uma fratura do platô superior aqui do acometimento de L2 associado.
E aqui uma translação do nível L1, L2 do tipo C com uma fratura do tipo A3 de L2. Aqui o raio-x não está tão evidente, né? Caso 3 aqui, a gente tem T11, T11 e T12, uma fratura do complexo osteoligamentar posterior aqui, com o muro posterior acometido e o platô superior acometido aqui também. Então, a gente teria uma fratura do tipo T11, T12, B2, uma fratura osteoligamentar, uma fratura de T12 do tipo A3, com acometimento do platô superior e do muro posterior aqui, apenas um platô. Caso 4, é uma fratura do tipo, né, a gente vê aqui uma lesão do complexo ligamentar anterior, né, uma fratura em hiperextensão, um paciente com a coluna toda anquilosada aqui, um paciente com espondilite anquilosante, T4, T5. Então, a gente tem aqui uma fratura do tipo B3 e aqui em T4 a gente tem aqui uma fratura cometendo apenas o platô superior com o muro posterior íntegro. Então, a gente tem uma T4, T5, B3, uma fratura do tipo A1 em T4. Aqui, em alguns casos que eu trouxe, esse caso aqui é aquele paciente lá que pulou, paciente recente que a gente teve no IPSENG, que pulou do prédio lá, que tinha usado droga. A gente tem aqui, né, uma tomografia evidenciando acometimento de ambos os platôs, né, o superior e o inferior, sem acometimento do muro posterior. Então, uma fratura do tipo split sagital, fratura do tipo A2, aqui em L3. Esse paciente estava neuro intacto, né, um paciente nosso, neuro intacto, e o tipo, então, M0 e não tinha nenhum modificador do tipo M0 também. Então, seria uma L3A2, M0, M0. Aqui, um outro caso também de IPSENG, um paciente que caiu uma máquina, foi um paciente de 2019, que caiu uma máquina nas costas dele, teve essa fratura em explosão aqui também, ele era neuro intacto, tinha acometimento aqui do muro posterior, né, e ambos os platôs, uma fratura em explosão, aqui do tipo A4, em L3. Ele também era N0, M0 aqui, né. Aqui um caso 7 aqui, uma fratura em explosão também acometendo ambos os platôs e acometendo o muro posterior, com a retropulsão aqui do muro posterior, uma fratura em explosão de L2. Aqui, né, só com raio-x a gente consegue fazer o diagnóstico aqui, uma fratura do tipo translação, tipo C, aqui T12L1, sendo que a gente tem acometimento aqui do platô superior de L1, então ele traz aqui também L1A1. E aqui trouxe mais alguns exemplos de fraturas do tipo B e C. Aqui uma fratura do tipo B2, osteoligamentar, com distanciamento dos processos espinhosos aqui. Uma fratura do tipo B, então. Aqui a fratura do tipo P3, lesão do complexo anterior aqui, né, uma fratura em hiperextensão. E aqui uma lesão do tipo C, uma translação aqui da coluna. Fraturas então do tipo B2, B3 e C, respectivamente. E aqui trouxe aqui também a gente tipos de classificação do tipo A, A0 aqui só do processo transverso, o tipo A1 do platô superior apenas, o tipo A2 do platô superior e inferior, o tipo A3 acometendo o muro posterior aqui apenas um platô, e a do tipo A4, o platô superior e inferior. Isso aqui são diversos tipos de fratura do tipo A. Então trouxe aqui para a gente poder contrastar também. Acho que era isso que eu tinha para falar. Usei o Greenberg, o livro do Vaccaro e esse artigo aqui do Vaccaro também sobre a classificação da O-Spine.